Retornando do nosso intervalo, vamos para a nossa questão de número 4. Olha só que a quarta questão diz para a gente, ó. As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021 em milhão de reais foram registradas por pontos em um gráfico. Nele também está apresentado a reta que descreve a tendência de evolução das receitas, e essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes. E aí ele aparece esse gráficozinho que eu vou pedir a ajuda de vocês aí para sinalizar aonde é que ele está colocando aqui o nosso X, que é o eixo, que representa os anos, e a quantidade da receita ali no eixo Y, que representa os valores. A estimativa da receita em milhão de reais dessa indústria para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é igual a uma questão que envolve proporcionalidade. Como eu falei para vocês antes do intervalo, toda qualquer questão que aparecer uma sequência em tabela, vamos sempre tentar transformar aquilo em uma lei de recorrência que a gente vai ganhar tempo. A mesma coisa acontece com um gráfico que tenha comportamento linear. Pessoal, encontrem para mim aí dois valores que estão certinho aqui, ó. O eixo X casando com o eixo Y. Aqui está para perceber que 2014 casa certinho aqui com quanto? Com 4, concordam? Então, ó, quando o ano foi 2014, ele disse que a receita foi de 4. Eu vou procurar outro valor lá que está certinho relacionando o eixo X com o eixo Y. Ó, 2015 está quebrado, eu vou evitar ele. Eu vou aqui para 2015, 16, 17. 2017 aparece aqui em 5. Então, vamos lá. Veja bem. 2017 aparece com 5. Veja que aqui nós temos um intervalo de quantos anos? 3 anos. Então, olha só. Eu estou com um intervalo de 3 anos e a minha receita aumentou em quanto? Esses valores de 4 e 5 aí, ele fala que é o quê? Milhão, né? Não é isso? A receita em milhão de reais. Então, lá vamos nós. Ó. Em 3 anos, a minha receita aumentou em 1 milhão. Em 3 anos, a minha receita aumentou em 1 milhão. Perfeito? Então, olha só. A questão pergunta, para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é igual a... Pessoal, o que é que nós concluímos observando o gráfico? Que a cada 3 anos aumenta quanto? 1 milhão. Não precisa também que a gente monte função aí. Eu vou de 3 em 3 anos. E Marconi, se por acaso não for múltiplo de 3 o intervalo, a gente divide por 3. Pegava 1 milhão e dividiria por 3. Mas até o ano mais próximo dele, a gente vai na mesma proporção que nós criamos. Então, olha só. Se 3 anos, de 2014 para 2017, aumentou 1 milhão, quando chegar em 2020, vai aumentar mais quanto, gente? Vai para quanto? Para 6. Quando chegar em 2023, que é outro 3 anos, vai passar para quanto? Para 7. E quando chegar em 2026, que também são 3 anos, vai passar para quanto? Para 8. Pronto, a gente vai lá e marca a alternativa correta. Então, não precisa que a gente marque, faça a função de primeiro grau para encontrar isso e a gente perder tempo na hora da resolução. Então, toda vez que você tiver uma questão que envolva tabela e essa tabela aparece valores proporcionais ou então aparece o gráfico, você pode relacionar pela unidade da lei de recorrência que a gente encontra a resposta de maneira bem mais rápida e ganha um tempo absurdo na hora da resolução dessas questões. Bem, chegamos aí vamos dizer assim, a parte que a gente considera mais importante da prova, que é aquela que vai falar de razão, proporção, regra de 3 e assim sucessivamente. Olha só o que aqui diz a questão de número 5 para a gente. A relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido
é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metro por segundo no fluido e a sua densidade em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Aí ela continua. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é igual a... Pessoal, antes da gente responder a questão de número... Agora eu vou ter que voltar aqui que eu... Antes da gente resolver a questão número 5, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que a gente... Aqui. Questão 5, pois não. Olha só. Toda vez que vocês ouvirem falar que duas grandezas se comportam na forma de grandezas diretamente proporcionais, toda vez que vocês ouvirem a informação que duas grandezas são ditas diretamente proporcionais, podem ter certeza. Se eu disser assim para vocês, ó, a grandeza X é diretamente proporcional a Y. Matematicamente, essas duas grandezas estão sendo escritas assim, ó, X sobre Y. Só que quando eu divido X por Y, elas ainda não estão diretamente proporcionais. Sabe por quê? Porque aí é apenas uma comparação entre grandezas que nós chamamos de razão. Na hora que eu informo que elas são ditas diretamente proporcionais, eu tenho que igualar elas a uma coisa que nós chamamos de constante, chamada de constante de proporcionalidade. Então, nunca esqueçam, toda vez que ouvimos dizer que duas grandezas são ditas diretamente, a representação matemática dela vai ser dada por uma constante, aliás, vão ser dada por um quociente e nós vamos ter que igualar uma constante. A mesma coisa quando vocês ouvirem dizer assim, ó, a grandeza X é inversamente proporcional a Y. Gente, isso aqui eu tenho certeza que vai estar na prova de vocês lá em novembro, tá? Porque todo ano está. A grandeza X é inversamente proporcional a Y. Matematicamente, isso fica representado assim, ó, X vezes Y é igual a constante. Então, grandezas que são ditas diretas se representam por um quociente, grandezas que são ditas inversas se representam por um produto. Agora, vamos montar a nossa grandeza. Olha só. Ele diz assim, ó, a relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. O módulo é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. Como é que eu represento o módulo e a velocidade? Como um quociente ou como um produto? Como um quociente. Então vai ficar assim, ó, módulo dividido pela velocidade ao quadrado. Eu vou chamar esse módulo de M. E a velocidade eu vou chamar de V. Então, a representação matemática começa assim, ó. O módulo dividido pela velocidade elevado ao quadrado. Pronto, já montamos a primeira historinha aqui, ó. A gente vai lendo e já vai montando a fórmula. Como a constante, ó, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som no fluido e a sua densidade. O módulo também é diretamente proporcional à densidade. E na matemática quer dizer o quê, pessoal? Existem dois conectivos na matemática que são muito importantes. É o I e o OU. Se eu disser assim para vocês, ó, em uma cantina tem 2 tipos de refrigerantes e tem 3 tipos de salgados. De quantas maneiras diferentes eu posso lanchar nessa cantina escolhendo um refrigerante e um salgado? O que é que eu vou fazer com esses eventos? Multiplicar. E na matemática quer dizer multiplicação. E o ou na matemática quer dizer soma. Então, se eu digo para vocês assim, ó,
Gente, nenhuma cantina tem 3 tipos de suco e tem 2 tipos de refrigerantes. De quantas maneiras diferentes você pode selecionar algo para beber dessa cantina? Como é que você vai ler? Você vai escolher refrigerante e suco? Ou você vai escolher refrigerante ou suco? Como é que eu leio isso? E ou? Ou, se você ler pelo ou, o que você vai fazer com esses eventos? Somar. Então a gente teria 5 maneiras diferentes. Então olha só, na hora que ele diz assim, ó, o módulo volumétrico é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som e também a sua densidade, esse I vai fazer com que ele vá multiplicando a densidade. Então está aqui a fórmula montada. Só que aqui ela vai ser igual a uma constante. Só que a questão chega e diz assim, ó, ela vai ser igual a uma constante adimensional. Na hora que a questão diz isso para a gente, nós viemos aqui, ó, igualamos ela a 1. Porque constante adimensional é a constante de uma fórmula conhecida, como a fórmula da velocidade. Velocidade, vocês sabem que é uma comparação matemática também na forma de razão e proporção, que é uma distância dividida pelo tempo. Se eu levar o tempo para o primeiro membro, ele multiplica a velocidade. Se eu levar a distância para o primeiro membro, ele divide a velocidade. E ela não pode ser igual a 0, ela vai ser igual à constante adimensional, que é 1, porque é uma fórmula já conhecida. Pronto. Na hora que eu faço isso, a gente já sabe que eu posso agora multiplicar meios pelos extremos. Então, a velocidade ao quadrado e a distância vai fazer o quê com 1? Multiplicar. Então, vai ficar assim, ó, V ao quadrado vezes a densidade. Só que ele quer que a gente troque pelas unidades que ele deu na questão. Ele disse que a nossa velocidade é dada em metro por segundo. Então, no lugar da velocidade aqui, ó, vai ser substituído por metro por segundo elevado ao quadrado. E ele também disse que a nossa densidade é dada por quilograma por metro cúbico. Então, eu troco também aqui, ó. Vai ficar vezes quilograma por metro cúbico. Olha só. Quando eu tirar esse parêntese, nós vamos ter que o nosso módulo vai ser igual a m ao quadrado dividido por s ao quadrado, porque é o módulo da velocidade ao quadrado, vezes o quilograma, vezes m elevado ao cubo. Pessoal, nós temos m ao quadrado dividido por m ao cubo, eu corto m ao quadrado e aqui corta também o 3, fica apenas um m, que nós sabemos que é divisão de potência de mesma base, o que é que a gente faz? Conserva a base e subtrai a multiplicação, o soma. E na divisão? Subtrai. Então aqui, ó, eu vou ter m ao quadrado vai desaparecer e o m ao cubo, como é maior, vai ficar apenas um m. O quilograma não vai ser feito nada, porque ninguém divide ele, só que aqui já seria a resposta. Quilograma dividido por s ao quadrado vezes m. Só que nas alternativas ele quer que a gente leve isso para o denominador. Como é que eu levo uma potência para o numerador? O que é que a gente tem que fazer com ela? Quando ela está no denominador e eu quero levar ela para o numerador, ela vai com o expoente o quê? Negativo. Então ficaria assim, ó. Quilograma vezes S elevado a menos 2, vezes M elevado a menos 1. E essa seria a resposta correta para a questão de número 6. É a resposta correta para essa sexta questão. Ela vai ser, sexta não é a quinta, né? Quilograma vezes M elevado a menos 2, vezes S elevado a menos 1. Aqui está na letra A, responde corretamente a quinta. Perfeito? Como a sexta traz o mesmo raciocínio, é da prova de 2024, tá? Eu vou deixar para que vocês resolvam ela quando vocês estiverem em casa. É do Enem do ano passado, então vocês veem que isso aí todo ano é recorrente demais nas provas. Então, deixo para que vocês tentem resolver do mesma linha de raciocínio. Tá joia? Questão de número 7.
Então não esqueçam dessa dica, ó. Grandeza diretamente proporcional se representam por um quociente e não esqueçam de igualar a constante. Grandezas que são ditas inversamente proporcionais se representam por um produto e não esqueçam de igualar também a constante. Sétima questão. Olha só o que diz a sétima. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte, eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4. Então vamos lá. Ele disse que tinha aí 3 pessoas, e essas 3 pessoas são José, Carlos e Paulo, que eles vão fazer 2 trajetos. Na primeira parte do trajeto, ele disse que eles dividiram essas laranjas na proporção de 6, 5 e 4. Pessoal, vamos traduzir isso aí. Toda vez que a questão falar que ele vai dividir uma determinada quantidade de forma proporcional, você vai usar a informação que ele nos dá na forma proporcional. Por exemplo, quando ele diz assim, ó, eu tenho 6, 5 e 4. Então, ao todo, se eu tivesse 15 laranjas, ele marcou por que 15? Porque essa quantidade aqui somada, ó. Se eu tivesse ao todo aqui 15 laranjas, 6, quem é que levaria? José. 5, quem levaria? Carlos. E 4, quem levaria? Paulo. Como é proporcional, nós dizemos assim, ó, se eu tivesse 15 laranjas, José levaria 6 de um total de 15. Só como a gente não sabe quantas laranjas ele vai levar, eu vou chamar isso de 6 quinzeavos de X. Deixa eu ver se entenderam, pessoal. José, 6 quinzeavos. Carlos, 5 quinzeavos. De quem? De X. E X é o quê? Total de laranjas. A mesma coisa com Paulo. Paulo vai receber quanto? 4 quinzeavos. Perfeito? Então, ó, 6 quinzeavos de X, 5 quinzeavos de X e 4 quinzeavos de X. Resolvemos o problema da primeira distribuição. Segunda. Na segunda parte, fez-se assim, ó. Na segunda parte, ele também pegaram uma quantidade de laranjas, e essa quantidade de laranjas foi 4, 4 e 2. Vou fazer a mesma coisa. E vou perguntar para vocês também, ó. 4, 4 e 2. Vou colocar aqui o José, o Carlos e o Paulo. Pergunto, ao todo, eu teria quantas laranjas? 10. Dessas 10, José levaria quantas? 4. Ficaria quanto? 4 décimos também de X, porque não aumentou a quantidade de laranjas. O Carlos levaria quanto? Também 4 décimos de X. E o Paulo, 2 décimos de X. Pronto. Está aí a quantidade de laranjas que cada um vai levar na segunda parte. Aí vem a continuação da questão. Ele chega e diz assim para a gente, ó, sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Ele disse que na segunda parte teve um deles que levou 50 laranjas a mais. Então o que eu vou ter que fazer? Ó?
O que é que nós vamos ter que fazer? Eu vou ter que identificar primeiro quem foi desses 3 que levou 50 laranjas a mais. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou ter que encontrar a fração que na segunda parte é maior do que na primeira. Então, bora lá, gente. Na primeira parte, José levou 6 quinzeavos. Se eu simplificar 6 aqui por 3 e 15 também por 3, eu vou encontrar a fração 2/5. Se eu fizer a mesma coisa aqui na segunda parte com José e dividir 4 por 2 e 10 também por 2, eu também vou encontrar 2/5. As duas frações são o quê? Iguais. O que é que isso vai dizer para a gente? Que eles dois, aliás, que o José nas duas partes levou a mesma coisa. Então não foi José que levou 50 laranjas a mais. Perfeito? Vamos fazer agora a mesma coisa com quem? Carlos. Se eu dividir aqui por 5, vai dar 1/3 de x. Se eu dividir aqui por 2, dá 2/5 de x. Essas duas frações são diferentes. Mas será que 1/3 é maior ou menor que 2/5? 1/3 é a mesma coisa que 0,33. 2/5 é a mesma coisa que quanto? 0,4. Então, olha só, 2/5 é maior do que 1/3. Então, quem foi a pessoa que levou mais laranjas na segunda parte do que na primeira? Foi Carlos. E aí a gente vai ter que encontrar agora quem é essa quantidade de laranjas. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer que aquilo que Carlos levou na segunda parte, que é 2/5, menos o que ele levou na primeira, que foi 1/3 de x, isso aqui deverá ser igual a 50. Subtração de fração que não tem mesmo denominador, para a gente subtrair, o que é que eu tenho que fazer? Extrair o MMC. O MC de 3 e 5 vai ser igual a quanto? A 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6x. Menos 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Isso aqui tem que ser igual a 50. 6x menos x, x. 15 vezes 50, 15 vezes 5 dá 75. Acrescentando um zero, 750. Essa é a quantidade de laranjas, tanto da primeira parte quanto da segunda. O que é que eu tenho que fazer agora para encontrar quanto cada um levou na segunda parte? Eu venho para cá e faço assim, 2/5 de quem? De x. Mas quem é x que nós encontramos? 750. 2/5 de 750, 750 dividido por 5 vezes 2 dá quanto? 150 vezes 2 dá 300. Então, José, na segunda parte, levou 300 laranjas. A mesma coisa aconteceu com Carlos, porque as duas frações são iguais. Também vai ser 300. Como no total é 750, Paulo vai levar 150. E aí a resposta correta para a questão de número 7 vai ser a letra B de bola, 300, 300 e 150. Perfeito? Queridos, muito bom estar com vocês, né? Mas nós finalizamos mais um Arena Enem. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo ano, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes.